Com a graça de Deus, estamos aqui em 2022. Desejamos-lhes um feliz ano, com bons negócios, muita prudência, muito caldo de galinha. Lembro dos meus primeiros vídeos da tradição, ou seja, preocupar sempre com a aplicação em valores dirigidos por homens e mulheres de prestígio, de boa reputação, que estejam sempre atrás de promover as suas empresas, de promover essas riquezas de forma com que os acionistas sejam beneficiados. Eu sou o professor Aécio Flávio Lemos, técnica em contabilidade, administração, letras e outras áreas correlatas. A gente tem a intenção de sempre dar alguma informação, não muitas, porque o vídeo não pode ir tão longe. Por isso nós temos 140 vídeos para que você os consulte. Algumas coisas estariam superadas pelo tempo, mas as verdades eternas estão nos 140 vídeos e 160 podcasts. Por favor, inscreva-se em nosso canal, é muito importante, não temos patrocinadores e a sua participação é a nossa riqueza. E nas suas dúvidas, sugestões, mande seu e-mail para previsioneseconômicas@gmail.com.br. E no site www.previsioneseconomicas.com.br você encontra todos os nossos vídeos, nossos playlists e também informações sobre oportunidade de trabalho no mercado brasileiro e mesmo fora. Nós procuramos aqui abordar as bolsas asiáticas, europeias, americanas e, logicamente, a brasileira, e os papéis que compõem essas bolsas mundiais. Quero lembrar que não existe mais bolsa brasileira, conforme já dissemos anteriormente. Desde a década de 70, quando McLuhan disse que o mundo seria uma aldeia, hoje ele é uma aldeia. Ou seja, na realidade, tudo que acontece aqui reflete lá fora, tudo que acontece lá fora reflete aqui. Nós vamos dar sempre notícias sobre empresas, as notícias, não digo principais, mas aquelas que nos chamam mais atenção. E para iniciar esse vídeo, esse primeiro vídeo de 2022, nós temos a primeira notícia de que a China manda a Evergrande demolir 39 prédios da empresa. E a empresa é suspensa na bolsa. Quero lembrar que a Evergrande foi a grande construtora chinesa, a grande incorporadora, mas se transformou na empresa mais endividada no mundo. Aí é tal história, você muitas vezes aplica numa empresa que está em evidência, sem saber que por detrás dos panos coisas difíceis estão acontecendo. A Sul América Seguros, empresa brasileira, comprou a Sompo Saúde por 230 milhões. A Sul América Seguros tem um ramo de assistência médica hospitalar, que dizem que é uma das melhores do país. E com essa aquisição, ela adiciona 116 mil novos usuários à sua rede. Outra empresa gigantesca da China, a Daidai, teve um prejuízo de 4,7 bilhões no terceiro trimestre do ano passado, em meio à pressão regulatória da China. É preciso que vocês lembrem que o governo chinês tem forte interferência nas empresas. Não é uma economia de mercado, não é uma economia livre, como nós estamos acostumados em outras economias. O presidente Bolsonaro sancionou um projeto que institui o marco legal do câmbio, ou seja, o que o real passe a ser mais utilizado. Assim, as contas os brasileiros poderão ter contas aqui em dólar. A regulamentação ainda não saiu. Uma coisa que sempre me intrigou muito aqui na pátria amada, idolatrada, do salve, salve quem puder,
é que, por exemplo, a Toyota está lançando um carro elétrico compacto, um carro pequeno, não é nenhum carro snob, né? Com autonomia de 150 quilômetros e custo equivalente a R$ 81.000. Veja bem, aqui deve chegar por uns 300, porque nós temos que cobrar muitos impostos, porque a nossa máquina pública é realmente leonina, né? Do outro lado, o mundo, a General Motors pulveriza o menor carro ainda, concorrendo com a Toyota, que é o Mini EV Cabrio, que atinge o dobro, 300 quilômetros com uma carga, né? E ele vai ser vendido por 3.000 euros, ou seja, R$ 20.000. Lá. Aqui nós vamos apenas babar, porque aqui os impostos de importação são altíssimos para justificar a necessidade da nossa máquina pública, que é algo, digamos assim, gigantesco, sem resultado nenhum para o povo. O povo não aproveita dessas benesses, né? Agora, uma coisa interessante, o governo às vezes pensa coisas boas. O governo está pensando em criar um título do Tesouro para a aposentadoria. Não existe ainda detalhes. A ideia foi lançada em que o indivíduo compraria esses títulos, não receberia dividendos e juros durante um prazo e só na sua aposentadoria começaria a receber não o resgate dos planos, mas sim o rendimento dos planos. Ou seja, é uma forma de suavizar a aposentadoria. Porque nós sabemos que o PGBL e VGBL, que nós já comentamos um vídeo antes, né, eles são dois tipos, o PGBL e o VGBL, que um deles tem a tributação só sobre o dividendo, sobre o rendimento, e o outro tem uma tributação leonina sobre o resgate. É preciso examinar os dois, nós já falamos em vídeo anterior. E além disso, é preciso lembrar que os bancos que oferecem o PGBL e o VGBL se apossam de uma comissão, uma comissão mensal muito alta. Eu me falei agora, tem um termo técnico que justifica esse custo para o investidor. Ou seja, há uma diminuição do patrimônio em favor dos bancos, né? Taxa de carregamento. Parece que tem banco que cobra 9%. Você deposita lá 100, vai na realidade para sua conta 91. 9 já ficam para o banco. Esse título, que ainda não está regulamentado, você compraria já prevendo, já com uma projeção de quanto ele te daria no prazo de 30 ou 40 anos, conforme for o caso. Eu achei muito interessante, porque seguiria mais ou menos o regime dos planos de previdência privada das empresas, que dão um resultado muito bom quando bem administrado, desde que o governo não meta o bedelho, conforme foi o caso, por exemplo, do Instituto dos Correios de Aposentadoria, que desviaram o dinheiro e hoje os funcionários dos Correios estão pagando o desvio. É formidável, é muita justiça, né? Muito bacana mesmo. A Metal Leve aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio de 46 centavos por ação, né? A Eternit, em recuperação judicial, né, está desenvolvendo uma tecnologia que ela criou das telhas fotovoltaicas. Segundo o comentário, essas telhas virão a substituir as placas hoje caras e importadas, né? É uma telha de fibrocimento chamada F140, que já foi inclusive homologada pelo Instituto Nacional de Metodologia, Qualidade e Tecnologia, né? A Eternit informa que o processo está em fase final de acerto para ser colocado no mercado. A Vale informou que a Samarco apresentou um novo plano de negócios aos credores. Não houve um acordo,
mas as partes realmente estão trabalhando para que haja um acordo. A Samarco, conforme vocês sabem, ela é controlada pela Vale e pela British Petroleum. Né? A Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, está fazendo um provisionamento muito grande para processos trabalhistas. Ela perdeu significativamente. Ela havia feito uma provisão pequena e agora teve que aumentar muito essa provisão em função de decisões da Justiça. E isso, logicamente, vai prejudicar os resultados, né? O valor era de 33 milhões e agora, com os novos cálculos, com outras ações e etc., esse valor sobe muito mais. O outro assunto de hoje é os IPOs. O pessoal foi com muita fome aos IPOs em 2021. E nem todo IPO teve sucesso. Né? Houve muita abertura de capital, né? Mas o apetite por riscos realmente refreou muito. O que se esperava de dar lucros fantásticos, como nos anos anteriores, resultou muitas vezes, na realidade, em prejuízo. Então, vocês devem prestar muita atenção nos IPOs se eles têm fundamentos. Por exemplo, um IPO muito bom da Raízen foi lançado a R$ 7,50. Quem subscreveu está amargando prejuízos temporários grandes. Por exemplo, ela foi negociada a menos de 6 e hoje está um pouco acima de R$6. Ela custou R$ 7,50. Então, o resultado é preciso analisar muito. A Via Varejo anunciou que está emitindo 400 milhões em debêntures para alongar com notas comerciais a sua dívida, né? Isso pode ser realmente bom. Né? A São Carlos adquiriu 95% do capital do edifício paulista, Office Park, por 81,7 milhões, o que equivale a R$11 mil por metro quadrado. Então, se você tem ações de todas as empresas que aqui nós citamos hoje e tem orientação de alguns outros elementos, aproveite, faça bons negócios e lembre-se que a Bolsa está num momento ruim, está num momento de comprar e de esperar. Está num momento que a pessoa não pode ter sangue frio, tem que ter sangue gelado, congelado. Tudo vai mudar. De 1972 para cá, eu assisti nesses 50 anos muitas crises iguais. E quem guardou o papel, ou quem investiu, quem pôde esperar, ganhou muito dinheiro. Tudo mais, tenha bons negócios, um bom dia e fico muito feliz de tê-lo de volta. Não se esqueça de manifestar o seu like, por gentileza. Muito obrigado, uma boa noite.